Seja muito bem-vindo ao vídeo que você poderia ter visto ano passado. Estamos em março, em pleno isolamento social por conta da pandemia, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as aulas online. O que faz esse vídeo ser tão especial é que irei pegar todo o aprendizado de um ano de aulas online para poder colocar em prática para preparar sua vida acadêmica de volta para as aulas presenciais. Sim, eu acredito que isso um dia vai acontecer. E para evitar o impacto dessa transição de volta, aqui está as 5 dicas que você precisa colocar em prática urgentemente no seu ensino à distância. Já indo direto ao assunto, vamos falar sobre a primeira dica. Tente ao máximo participar das suas aulas online. Eu decidi sim começar com a dica mais difícil delas. Isso por um motivo claro. Quando você está participando da aula, a chance de você não prestar atenção é muito menor. Essa dica não vai valer para todo mundo, pois nem todas as pessoas têm aulas síncronas, ou seja, que o professor e o aluno estão online simultaneamente. Mas se você tiver essa oportunidade, tente ao máximo fazer um esforcinho para participar ali daquela aula. Claro que eu compreendo e muito bem o motivo pelo qual as pessoas não gostam de abrir o microfone, muito menos a câmera durante uma aula. Todos os professores do Brasil agradeceriam se a gente pudesse fazer isso, mas se não for bem sua praia, ainda assim tem outras coisas que você pode fazer para realmente participar de uma aula. Tente pensar um pouquinho naquilo que você costumava fazer quando ia para a aula presencial. Mesmo que você não participasse da aula diretamente, de uma forma indireta você estava sim participando ao prestar atenção, ficar dentro da sala de aula e até mesmo por sair da cama e parar lá na escola. Isso inclui sim levantar da cama, evitar deixar a aula tocando enquanto você faz outra coisa, assistir a aula naquele horário fixo. Tudo isso faz parte da construção de participar de uma aula. E isso é extremamente importante porque quando as aulas voltarem, a gente vai sim ter que participar delas. Se sua aula começa às 7 horas da manhã, seria bom se você não acordasse exatamente 5 minutos antes da aula e já ligasse o computador e assistisse ali de pijama. Não pelo pijama necessariamente, mas sim por ter um ritual antes da aula que a gente sempre teve até então, exceto desse último ano. A gente acordar, tomar um café da manhã, um banho e assim assistir a aula. Esse é um pequeno exemplo que vai variar muito de pessoa em pessoa e é extremamente mais efetivo se sua aula for síncrona, mas se sua aula for assíncrona, tente participar nesse mesmo esquema que eu disse aqui. Com horários fixos, um ritual antes da aula começar, fazer sempre anotações enquanto você assiste e tentar colocar em prática os métodos presenciais que você utilizava antes de março de 2020. Já que estamos falando sobre participar da aula, vou direto para a segunda dica da nossa listinha, que é evite multitarefas. Em outras palavras, evite fazer 2 coisas ao mesmo tempo ou qualquer coisa no horário da aula. Direto e reto, a gente fazia algo na sala de aula que não era relacionado com a aula que a gente estava tendo. Seja coisas realmente acadêmicas, como estudar para outra prova ou se preparar para a apresentação de algum trabalho, como também coisas que nada tem a ver mesmo com a sua vida acadêmica, como famoso cochilo. Mas ainda assim, o número de vezes que isso acontecia e a forma com que acontecia era muito menos intensa do que tem acontecido hoje em dia. A aula online permite o maravilhoso mundo de assistir a aula enquanto faz qualquer outra coisa da vida. E eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso e de quantas vezes outras pessoas vieram falar comigo que também faziam isso. Todas as coisas ficam possíveis de se fazer durante a aula online. Arrumar o quarto, hidratar o cabelo, almoçar. E de uma certa forma, parece que a gente está sendo bem produtivo de assistir a aula ou ouvir a aula enquanto você arruma alguma coisa da sua casa, porque você está, ao mesmo tempo, resolvendo 2 grandes coisas. No fim mesmo, você não está prestando atenção em nenhuma delas, de forma que nenhuma das 2 coisas vai ficar extremamente bem feita. Você gasta mais tempo fazendo as 2 coisas juntas do que separadamente, além de um esforço incrível que você tem que fazer para poder trocar a sua atenção entre as 2 tarefas. O gasto de energia que você tem para poder realizar 2 tarefas ao mesmo tempo não vale a pena, principalmente se estamos falando da aula online, porque convenhamos, estudar em casa não é fácil. Por conta disso, a aula tem um valor muito maior do que presencialmente. A gente não tem aquela rotina de chegar em casa e estudar, até porque a gente nunca sai de casa. Quanto mais você presta atenção na aula, menos você precisa estudar sozinho. Ok, você pode até me dizer que nunca foi muito de prestar atenção em aula, nem mesmo quando ela era presencial. Estudar sozinho e ficar horas no livro é mais o jeito que você estuda, e a aula não é bem o momento que você tem o maior aprendizado do mundo. Eu compreendo bem isso porque eu sou esse tipo de pessoa, mas tente ao máximo mesmo prestar atenção na aula, porque ela tem grande importância agora, por ser o maior compromisso que a gente tem acadêmico durante o isolamento social. Seja só pela presença ou não, você tem que assistir aquela aula. Então aproveite aquele tempo para fazer o esforço que você precisa para aprender aquela matéria, o que vai tornar seus estudos e o seu semestre muito mais fácil. O que nos leva à nossa terceira dica. Reavalie os seus intervalos de descanso.
Seja porque você tem aula o dia inteiro ou porque você vai só estudar independente de ter aula ou não, uma hora ou outra a gente vai parar para descansar. Aqueles 20 minutos que você precisa para poder respirar e colocar as suas energias de volta no lugar e realmente prestar atenção na aula seguinte ou no próximo tópico que você vai estudar é essencial para que você continue mantendo o foco e a concentração até o final da sua tarefa. Existe, todavia, um problema. Não é raro que os nossos intervalos de descanso sejam relacionados com o celular, o computador ou a televisão. Acontece que desde março do ano passado e até só Deus sabe por mais quanto tempo, toda a nossa vida acadêmica é virtual. Por conta disso, alguns problemas surgiram. O maior deles é o aumento inexplicável do tempo de tela. Eu não vou entrar aqui no discurso de saúde sobre por que aumentar o tempo de tela é uma coisa que a gente deve sim evitar. Entrando apenas no tópico vida acadêmica e como facilitá-la, é bem pior quando a gente usa a tela nos nossos intervalos de estudo. Isso acontece por um esquema não tão simples, mas que eu vou tentar explicar aqui de uma maneira não sei se tão didática. As coisas que nós gostamos de fazer, elas costumam dar uma sensação boa pra gente. Essa sensação boa, ela pode ser conseguida de várias maneiras, sejam elas fáceis ou difíceis. Você pode sim ter uma satisfação boa de assistir aquela aula, prestar atenção, entender tudo e sair maravilhosamente feliz porque você conseguiu aprender algo novo e participar daquela aula foi algo incrível. Isso pode sim acontecer, mas o esforço que você precisa fazer para conseguir esse tipo de satisfação é bem maior do que o esforço que você precisa fazer ao assistir alguma série, ficar mais tempo nas redes sociais, assistir um vídeo no YouTube e coisas desse tipo. Essas atividades, principalmente essas que estão relacionadas ao nosso tempo de tela, elas sim trazem uma satisfação muito maior em um tempo e esforço muito curto. Isso faz com que tarefas difíceis pareçam estar bem mais difíceis do que elas seriam normalmente. Dá para poder fazer 1 bilhão de vídeos sobre esse tipo de discussão e qual que é o impacto disso na nossa vida acadêmica, mas por hora, o que eu quero dizer é que decidimos passar 20 minutos de intervalo no celular. Queira ou não, depois daquele intervalo, você vai ter que prestar atenção na aula presencial. E mesmo que você não preste atenção na aula, no mínimo você não está no celular. Já durante o ensino à distância, nós temos as duas coisas em uma única plataforma. Você não mais tem que sair do celular para poder assistir uma aula. Muito pelo contrário, por conta disso, fica muito mais difícil sair da satisfação imediata para algo que te dá uma satisfação muito tardia, que é o caso das aulas. Fazer isso diminui a nossa concentração durante a aula, aumenta a necessidade de um estímulo para poder assistir e participar da aula inteira, além de que torna a atividade aula muito mais difícil do que ela deveria ser. Por isso é muito importante que entre os intervalos de estudo você tenha algum tipo de atividade fora do seu celular, do seu computador. Tente ler algum livro, desenhar alguma coisa, fazer uma pequena caminhada, um alongamento, o que for. A quarta dica, tente ao máximo fazer com que sua aula online seja parecida com sua aula presencial. Por incrível que pareça, essa dica é sim diferente das outras coisas que eu falei aqui anteriormente. Existe algo além do que a ideia de sair de casa que nós tínhamos na aula presencial e que a gente precisa ter agora durante as aulas online. Essa dica foi a que mais mudou minha vida no último ano em relação a aulas online e eu vou explicar exatamente o porquê. Em março do ano passado, quando começou a ter as aulas online, eu pensei que esse fosse o mundo que eu realmente precisava para aprender. Por conta do déficit de atenção e não ter muita facilidade em aprender com aula, a possibilidade de voltar o vídeo e reassistir o mesmo pedaço várias e várias vezes simplesmente facilitou minha vida um tanto inexplicável. Não entendi algo? Sem problemas, assisto de novo. Tenho mais facilidade de assistir aula de noite? Por que não assistir aulas de noite? Por que não, no lugar de assistir uma aula cada dia, eu não faço todas as atividades em um dia só da semana e fico tranquila até a semana seguinte? Todos esses pensamentos foram pensamentos que eu achei muito sábios da minha parte quando as aulas começaram, não se mostraram verdade com o passar do tempo. Não sei se você já teve essa epifania, mas se não, quando você assiste sabendo que poderá assistir de novo em um momento mais tarde, você não presta atenção da mesma maneira que você assistiria se estivesse sendo ali presencial. Se você não prestou atenção em algo e deixou perder uma informação importante, a sua reação na aula presencial é perguntar para o professor, perguntar para alguma pessoa que está do seu lado que entendeu a matéria, ou até mesmo aceitar que você não soube daquela informação e que vai precisar estudar aquilo mais tarde. De repente, você tem a possibilidade de reassistir inúmeras e inúmeras vezes, o que parece ser algo maravilhoso, mas de verdade não é. No lugar de reassistir 4 vezes aqueles mesmos 20 minutos, você poderia ter assistido uma única vez com bastante atenção, feito suas anotações e bola pra frente. Não só você gasta mais tempo, como também o esforço é muito maior. Você precisa se lembrar de prestar atenção várias vezes. Você começa a assistir, perde a concentração, volta lá no início e pensa, agora vai. Isso aos poucos vai diminuindo a sua concentração, porque você está gastando o seu estímulo e motivação de assistir a aula em uma mesma parte várias e várias
vezes. Sem contar que, na realidade, durante as aulas presenciais que vão sim voltar daqui a um tempo, a gente não tem essa possibilidade. A quinta dica é quase uma extensão dessa última. Se lembre sempre do tempo e da importância das suas aulas. Isso aqui vem principalmente pelo exemplo que eu dei sobre fazer todas as aulas em um único dia e passar o resto da semana livre. Isso pode parecer realmente uma coisa maravilhosa. Quando o isolamento social acabar, a gente não vai poder assistir tudo de uma única vez e ficar livre, porque os nossos horários não vão depender mais só da gente. E tem algo a mais do que isso. Não só porque não é plausível com a vida presencial, mas também porque isso faz assistir a aula seja algo muito mais difícil do que realmente é. Estudar vários dias um pouquinho vai fazendo com que isso tudo fique mais fácil, porque vai criando a rotina, o hábito, e aos poucos aquilo ali faz parte de você, sem menos você perceber. Não sei se você já teve a experiência de voltar às aulas presenciais, mas por experiência própria, eu simplesmente não lembrava como é ter que sair de casa todos os dias, assistir uma aula, voltar pra casa e estudar depois. Foi cansativo e o hábito de estudar tinha simplesmente desaparecido da minha vida. Tentar ao máximo distribuir as suas aulas durante a semana é a melhor coisa que você pode fazer para criar o hábito. Isso vai fazer com que seja mais fácil começar a estudar ou começar a prestar atenção em uma aula do que de uma vez para ficar livre e só fazer de novo vários dias depois. E por fim, não se esqueça nunca do valor que a aula tem. Já vi pessoas nesse esquema de vou fazer tudo de uma vez e depois ficar livre, dar zero atenção a aulas muito importantes que são necessárias para nossa vida acadêmica como um todo, ou seja, aquelas aulas que você sabe que mais pra frente ela vai sim ser importante e que a vida vai te cobrar. Quanto o outro extremo, que é a pessoa que pensa que por ela ter todas as aulas ali na mão dela, ela vai conseguir prestar atenção, anotar e ser completamente produtiva em todos os tipos de aula. Nenhuma das duas coisas é verdade. Existem aulas que são mais importantes do que outras. A gente nunca prestou atenção em todas as coisas do mundo quando estava tendo aula presencial, e não é porque a gente está em casa agora que a gente vai começar. Se você sabe que isso é uma disciplina que ela é um pouquinho mais fácil ou que não tem tanto impacto na sua vida assim, não morra por conta dela. Assim como se você sabe que aquela matéria é extremamente importante e que você precisa aprender aquilo, não deixe ela passar. Por isso, tente ao máximo manter um equilíbrio do tempo e da importância entre as disciplinas que você está tendo aula agora. Eis que chegamos ao fim das 5 dicas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e apertar no botão de notificações, porque eu volto com outro vídeo incrível para vocês. Enquanto isso não acontece, vou deixar aqui para vocês esse link em que eu falo um pouquinho sobre como conseguir a famosa rotina de estudos. Até semana que vem!